Latifi, trazendo ainda o factual, o noticiário, né? Ontem, Abel Ferreira deu algumas entrevistas, a presidente Leila Pereira também, e chamou atenção algumas declarações dos dois, né? O Abel dizendo que fica no Palmeiras, que não precisa, mais uma vez ele fala, né? Não precisa de assinatura e tal. Então, ele fala, quero dizer que minha palavra vale mais que uma assinatura. Não precisei assinar em janeiro ou dezembro para dizer que continuo. E fala que poderia ter saído. Essa declaração, nesse momento, ela tem algum efeito? Dá para confiar 100%? Eu confesso que, olha, para mim, acho que fica mais, com uma credibilidade maior, obviamente, quando vier uma assinatura, né? Por enquanto, tá no discurso. E do outro lado, Leila Pereira falando sobre um possível novo mandato dela, se houver uma mudança no Estatuto do Palmeiras. O que, né, configura-se um golpe, já que isso não está previsto. Então, tem a aspa da Leila, vamos ver aí a Leila falando. Tem uma corrente no Palmeiras que pensa, e algumas pessoas já me procuraram, em nós alterarmos o Estatuto para ficar mais um mandato. Quem sabe? Mas uma pessoa procurou. Oi? Uma pessoa procurou. Uma pessoa? Então você vai me contar para ver se... Mas aí outros dizem que não pode, que é golpe. Que golpe é esse? Você alterou o Estatuto democraticamente. Se o associado diz que sim, e eu gostaria de continuar mais um mandato, só mais um, mas quem sabe? Ela deu essa entrevista aos colegas da ESPN. É golpe, PVC? É um movimento para ela continuar no poder por um terceiro mandato? Vamos por partes, assim. Eu sou contra. Eu sou contra. E ela falando sobre se os sócios aprovarem, ok. Se os sócios aprovarem, o conselho aprovar, ok. Se tiver um sócio contra, vai achar que e disser que é golpe, é antidemocrático? Se um sócio do clube achar que é golpe, é antidemocrático? Não. O cara pode achar que é golpe. E não é antidemocrático. Mas ela pode levar para o conselho e o conselho aprovar e depois passar pela Assembleia de Sócios e aprovar. O que se fala de golpe, você pode dizer que Fernando Henrique Cardoso deu golpe porque ele mudou a Constituição e permitiu a reeleição no próprio mandato dele. Certo? São diferentes tipos de golpe. O golpe a ação golpista que provocou o processo para o ex-presidente Jair Bolsonaro é um tipo de golpe. O que o Fernando Henrique Cardoso fez, que mudou o cenário que não permitia a reeleição, se alguém pode chamar de golpe, pode não chamar de golpe. O que acontece é que foi exatamente o que aconteceu com a decadência do São Paulo. Como é que começa a decadência do São Paulo? Primeiro que assim, a pessoa que procurou foi o conselheiro Marcos Bonin. Tem nome e sobrenome. O Marcos Bonin é o autor da história, da ideia de permitir o terceiro mandato. E a partir dali, vai ter mais gente que vai gostar da história. E vai ter um monte de gente pendurada na Leila. Um monte de gente que agora está ali perto da Leila. Ponto parágrafo. O ideal, se você entender que o terceiro mandato precisa haver, você faz a mudança do estatuto para o próximo presidente, não para o próprio presidente. É a ação mais democrática possível, certo? Mas Fernando Henrique Cardoso fez para o próprio presidente. Verdade. Um erro não justifica o outro, certo? Então, o que aconteceu no São Paulo? Quando o Juvenal Juvencio... Pensa hoje, o Juvenal Juvencio mudou o estatuto em 2009 e permitiu o terceiro mandato. Hoje, Júlio Casares tem direito a 3 mandatos? Não tem. 15 anos depois, o São Paulo reviu isso e entendeu que era um erro permitir a mudança do estatuto pelo presidente que se perpetuaria no cargo por mais um mandato. E a justificativa do Juvenal Juvencio não era que ele queria mais um mandato. A justificativa é que o Morumbi ia ser sede da Copa do Mundo de 2014. Foi? Foi? Foi o Morumbi a Copa do Mundo de 2014? Não foi. E 15 anos depois, o São Paulo considera um erro. Por que é um erro no São Paulo? Porque aquilo quebrou a vida política do São Paulo em 11 partidos políticos. Isso traz consequência para o São Paulo virar o clube que virou, que a gente abriu o programa falando que é o time que dá uma goleada por ano. Então, do ponto de vista da estabilidade democrática de um clube, a alternância de poder é muito positiva. Veja, a Leila Pereira é uma extraordinária presidente do Palmeiras, né? Ela está nos maiores... Paulo Nobre, Maurício Gagliotti, Leila Pereira estão no nível de Delfino Facchina, de Pascoal Juliano, de Mário Beni, de grandes presidentes da história, de Dante Delmanto, de grandes presidentes da história do Palmeiras. Alguns que ela talvez nunca nem tenha ouvido falar, a não ser no painel do Conselho Deliberativo.
Então, ela está na galeria dos maiores presidentes do Palmeiras. Os maiores presidentes do Palmeiras, o Delfino Facchina ficou 12 anos no poder. Ficou. E depois acabou acontecendo o Palmeiras, não depois do Delfino Facchina imediatamente. O caso do São Paulo, para mim, é o emblemático. O São Paulo se quebrou politicamente a partir do terceiro mandato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O fato de ela ser uma ótima presidente, e ela é, de fato, uma grande gestora do futebol brasileiro, isso não quer dizer que ela tenha que fazer uma manobra para se perpetuar no poder, né? E como o PVC falou, um dos pilares da democracia é a alternância de poderes. Se tiver um sócio que entenda que não é democrático que este sócio pense assim. Né? É democrático que esse sócio pense assim. Se vai para a Assembleia de Sócios e a Assembleia aprova, é outra coisa. Latif, para a gente finalizar esse assunto e eu te liberar também, porque você tem muito trabalho, quero te ouvir, né, sobre como isso repercutiu, se repercutiu por aí, e também sobre a declaração do Abel de continuar no Palmeiras, como que isso está sendo observado por aí de pertinho? Bom, primeiro sobre a Leila Pereira, acho que é importante eu passar esse cenário para vocês, o que a gente ouviu aqui em Lima. Se o Palmeiras conquistar a Libertadores amanhã, Leila Pereira vai para cima dessa história do terceiro mandato. Se o Palmeiras for campeão, ela vai brigar para ter essa mudança e deve ter o apoio, porque a avaliação dos conselheiros que estão com ela, que o trabalho é muito bem feito, e que mudar o Palmeiras nesse sentido, nesse momento, seria algo ruim. E nada é mais justo do que, ganhando esse título, eles vão tentar fazer essa mudança. Agora, se o Palmeiras for derrotado, essa história de terceiro mandato vai por água abaixo. Não vai para frente, não vai acontecer. Agora, falando do Abel Ferreira, da declaração que ele deu, eu tive a mesma sensação que você, Lu, de que o contrato ainda não foi assinado. Quando eu conversei com o Palmeiras, eles falaram, não assinou ainda. Se fosse oficial mesmo, a gente publicaria nos canais oficiais do clube, e até o momento o Abel não assinou esse contrato. É claro que as conversas entre Abel e Leila são muito positivas. A Leila tem o Abel como um grande trunfo, ela teve o Abel como um grande trunfo para ser reeleita, tem uma relação muito positiva com o técnico do Palmeiras, a família do Abel gosta muito da Leila, então essas conversas são muito positivas. Agora, depende também da repercussão que um título e uma derrota podem ter no jogo de amanhã, porque, como o PVC falou, o Abel ele ficou muito magoado com a história de que o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras na eliminação contra o Corinthians pediu para ele plantar chuchu, né, como o PVC disse. E a gente não sabe qual vai ser a reação da torcida do Palmeiras se amanhã for derrotado aqui em Lima. Então, se isso acontecer novamente, o Abel pode dizer, meu ciclo aqui acabou, meu contrato acaba agora em dezembro, estou indo embora. Mas imagina o Palmeiras sendo campeão e ele novamente nos braços do povo. Então, tem essas questões e por isso ainda não é oficial. As conversas caminham bem, mas até agora não botou a caneta no papel, não, Lu. Perfeito, Latif, informação dada aqui e sempre tem prioridade aqui, então é importante, né? Como é que isso está sendo encarado, esse jogo político que também conta muito, mesmo numa semana de final de Libertadores. Latif, meu amigo, boa cobertura para você, ótimo jogo amanhã, viu? A gente vai acompanhar você, claro, aqui no All Sport, em todos os canais do UOL. Segunda, vamos ver, espero que a gente esteja de volta, viu? Que você esteja aqui com a gente. Beijo para você. Beijo, Lu. Obrigado mais uma vez. PVC Musset, a gente se vê em breve. Até mais.